Agora na 106 FM, mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino, na 106 FM Gospel. Então você que trouxe a sua Bíblia, abra ela comigo, lá na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 3. Você que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no nosso Data Show, 2 Pedro, capítulo 1, verso 3 em diante. Todos acharam? Amém? A palavra de Deus diz assim: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em vocês, em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem desta forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Amado Espírito de Deus, nós consagramos, Pai, este momento na Tua presença, Pai. Consagramos este momento no Teu altar e te pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Pai, sabemos que este momento é o momento em que o Senhor fala conosco. Deus, neste momento, Pai, nada mais sou do que apenas um instrumento na Tua mão, Pai. Mas se o Teu Espírito Santo de Deus não agir, Deus, não podemos nada. Se a Tua palavra, Senhor, não for vivificada pelo Teu Espírito, Deus, ela não alcança o coração, ela não toca o indivíduo, ela não muda a nossa história. Por isso eu te peço, Senhor, nos ensina, Pai, nos traga respostas, nos mostra, Senhor, a direção, Senhor, para um caminhar, Deus, produtivo nessa terra, operante nessa terra. Senhor, queremos tomar posse nessa noite das promessas que o Senhor tem para cada um de nós, e queremos, Deus, que esta boa palavra, Senhor, esta boa semente, Senhor, que é a Tua palavra, possa dar frutos em nossos corações, que glorifiquem o Teu nome, em todo sempre, em nome de Jesus, amém. Nós estamos no culto da promessa, como nós sempre falamos, como nós sempre fizemos aqui nas quintas-feiras. E o culto da promessa sempre tem esta finalidade: nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Todos nós temos promessas. Deus fez a cada um de nós as suas promessas. Tem aquelas promessas que são para toda a igreja, tem aquelas promessas que Deus faz individualmente a cada um de nós, segundo o seu bom propósito para cada um de nós. Alguns são chamados para algo, outros são chamados para outras circunstâncias. Cada um recebeu de Deus algo específico, e aí nisso o Senhor faz promessas específicas. Mas existem aquelas promessas que
independente do seu chamado, do seu propósito em Deus, elas lhe alcançam pelo simples fato de você crer no Senhor Jesus, pelo simples fato de você confiar a sua vida a Deus. Quando nós escolhemos o Senhor como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, nós recebemos dele um pacotão de promessas que se cumprem. Não são promessas feitas por políticos corruptos, não são promessas feitas por pessoas que não honram a própria palavra, mas são promessas feitas por aquele que é Criador de todas as coisas e tem compromisso com a sua palavra. Promessas feitas por aquele que não mente, por aquele que tem compromisso, por aquele que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, como diz a sua palavra. Então aquilo que ele fala, ele cumpre. Qualquer um de nós que um dia tomou posse de alguma promessa do Senhor e foi perseverante para aguardar o tempo próprio, onde ele estabelece a sua vontade, tem um testemunho para contar. Alguém aqui tem um testemunho? Pode dizer: eu tenho um testemunho de uma promessa que o Senhor fez e realizou. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é que é Deus, como diz Thales Roberto. Ele costuma dizer isso. A promessa que eu quero hoje trazer para nós, para a nossa lembrança, está escrita na Bíblia aqui, está escrito no texto que nós acabamos de ler, e ela fala sobre uma garantia. Qual é a garantia? Nós seremos nessa terra ricamente providos pelo Senhor e jamais tropeçaremos. Você pode dizer amém por isso? Existe uma promessa do Senhor para a sua vida de trazer bênção sobre você. Primeiro eu já quero falar aqui para você que quando eu falo de riqueza, eu não estou falando de dinheiro. Isso é muito pouco diante da riqueza do Senhor. Estou falando de coisas que superam isso. Estou falando de provisão de Deus em todo tempo, em todo momento, sobre todas as circunstâncias da sua vida. Existe uma promessa dada pelo Senhor de que em todos os passos que nós damos nessa terra, o Senhor nos abençoa ricamente. Isso significa que Ele não nos deixa faltar nada. Na própria oração do Pai Nosso, Jesus já nos disse que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele nos prometeu o pão nosso de cada dia. Jesus nos prometeu a cada dia cuidar de nós. Jesus nos disse que nós não precisaríamos nos preocupar quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto ao que beber. Nós somos mais importantes do que tudo isso para o Senhor. Os pagãos correm atrás dessas coisas, mas o Senhor sabe que nós precisamos delas. O Senhor sabe do que nós precisamos. O Senhor sabe daquilo que nós temos necessidade. A única coisa que Ele pede para a gente é que busquemos em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas que nós necessitamos Ele nos dará, Ele nos acrescentará. Buscar o reino de Deus, que não é comida e nem bebida, diz a palavra do Senhor, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando nós buscamos um caráter de justiça, que é dar a cada um aquilo que lhe é devido, uma pessoa justa é uma pessoa que sabe dar a cada um aquilo que lhe é devido. O que nós como filhos devemos aos nossos pais? O que nós como pais devemos aos nossos filhos? O que nós como amigos devemos aos nossos amigos? Como empregados devemos aos nossos patrões? Como patrões devemos aos nossos empregados? Uma pessoa justa é uma pessoa que sabe olhar para cada indivíduo, para cada pessoa, e sabe lhe dar aquilo que lhe é devido. Aquele que busca o reino de Deus busca um caminho de retidão, busca um caminho de justiça. Aquele que busca o reino de Deus encontra um caminho de alegria. Alegria que não é como a alegria que o mundo dá, é uma alegria que o Espírito Santo de Deus derrama sobre nós. Uma alegria que o Espírito Santo de Deus que está nessa noite, nesse lugar, procurando verdadeiros adoradores. Se você veio nessa noite para adorar ao Senhor, Ele vai te encontrar, e o que Ele vai derramar sobre você nessa noite é alegria. Você sai desse lugar alegre. Sabe por quê? Porque existe uma promessa.
a alegria do Senhor é a nossa força. Precisaremos de força lá fora. Semana não acabou, é quinta-feira, o mês está chegando pela metade, o ano está acabando. Quem sabe alguns de nós aqui estão já fragilizados, decepcionados, enfraquecidos com tantas coisas. Mas se recebemos do Senhor a sua alegria nessa noite, essa alegria nos dará força para continuar e terminar o ano glorificando ao nome dele. Alegria e a paz. O reino de Deus, aqueles que buscam o reino de Deus encontram paz. Paz, meu irmão, é o que está faltando hoje para o mundo. Paz hoje é o que está faltando para as pessoas. E mais, o que Deus nos promete na sua palavra não é simplesmente uma paz que vem volta e meia, que às vezes nos deixa tranquilo, não. É uma paz que Ele nos promete, que excede todo o entendimento, diz a palavra do Senhor. Sabe o que isso significa? O mundo pode estar despencando à sua volta. Você tem consciência de tudo que está acontecendo. Você tem consciência de que o problema é grave. Mas no meio de todo o problema, você não é um inconsequente, não é um alheio ao problema, mas no meio de todo o problema, você tem paz para resolver o problema. Os maiores problemas que nós arrumamos para a vida são decorrentes de perder a paz. Perde a paz, não raciocina direito. Perde a paz, toma atitude baseado na emoção. Perde a paz, perde a razão. Pode perceber que o inimigo das nossas almas, antes dele provocar um caos na nossa vida, antes de vir com o tiro fatal, ele primeiro provoca uma confusão, que é para a gente perder a paz. Marido começa a brigar com a mulher, os filhos com o pai, no ambiente de trabalho começa a confusão por qualquer coisa. A paz vai sendo retirada. Quando se tira a paz de todo mundo, aí uma hora alguém toma uma atitude insensata, equivocada, baseado naquele momento de emoção, e nós vemos às vezes alguém se arrepender para o resto da vida, por causa de uma atitude que foi tomada sem ter paz no coração. Sabe por que precisamos de paz? Buscando o reino de Deus nós encontramos, porque a palavra do Senhor diz que seja a paz de Cristo árbitro em vossas decisões. Quando a decisão que tomamos é de acordo com a vontade de Deus, nós temos paz. Quem tem o Espírito Santo de Deus, às vezes até quer tomar algumas atitudes baseadas no seu conhecimento, na sua própria vontade, nos seus próprios interesses, mas se ele tem o Espírito de Deus dentro de si, o reino de Deus está estabelecido nele, se está fora da vontade do Senhor, não precisa nem ser algo imoral, ilegal, ele não vai ter paz. Será que isso já aconteceu com você, de tomar uma atitude, ou querer tomar uma decisão, que nem era errada, mas você não teve paz? Por quê? Porque não era a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos faz tomar decisões certas, e a paz dele vem sobre as nossas vidas, quando nós tomamos decisões certas. A palavra do Senhor diz que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Ou seja, filhos de Deus, somos livres para tomar qualquer decisão, fazer tudo o que quisermos, mas nem tudo convém. Quando não convém, o Espírito Santo nos dá a direção. Aquela paz, ela não vem. Então que seja esta, meu irmão, o árbitro das suas decisões, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vai tomar uma decisão amanhã? Vai tomar uma decisão semana que vem? Talvez algo importante nessa semana. A palavra do Senhor diz: consagre tudo o que você faz ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre, apresente ao Senhor e peça: Senhor, me dá paz. Estou falando isso porque muita gente tem dificuldade para reconhecer a vontade de Deus. Às vezes fica perguntando: Senhor, qual é a tua vontade? Senhor, será que é certo eu fazer isso, fazer aquilo? Aí ele fica esperando os céus se abrirem, descerem carruagens de fogo e o Senhor se manifestar de uma maneira grandiosa. E o Senhor se manifesta no nosso coração através da paz. Coloque tudo que você faz ao Senhor, peça a Ele paz, porque se for da vontade, você terá paz. Se não tiver, não faça. A mensagem de hoje fala sobre promessas. Promessas que Deus nos faz quando estamos no seu reino,
quando fazemos parte do seu povo, da igreja de Cristo. E uma dessas promessas está aqui, Pedrão falando. Pedro, apóstolo Pedro. E esse homem tem, vamos dizer, moral para falar sobre promessas de ser ricamente abençoado pelo Senhor e jamais tropeçar, porque muitos aqui de nós conhecemos a história de Pedro. Era um simples pescador, cuidando da sua própria vida, lançando as suas redes. E a Bíblia diz que certo dia Jesus sai pregando ali pela região da Galileia e encontra Pedro, e diz a Pedro: Pedro, se você me seguir, você não será mais apenas um simples pescador de peixes, mas eu farei de você pescador de homens. E quando nós vamos olhar para a história de Pedro, nós vamos ver que a história de Pedro terminou como um homem ricamente provido pelo Senhor, abençoado pelo Senhor, e um homem que depois que foi cheio do Espírito Santo de Deus, não teve mais tropeços na sua vida, permaneceu num caminho reto, permaneceu num caminho digno, permaneceu com fidelidade a tudo que ouviu, viu e recebeu do Senhor. E hoje estamos aqui pregando um homem que está aguardando aquele dia da ressurreição, um homem que recebeu do Senhor revelações e ensina muito sobre o reino de Deus hoje para a sua igreja, porque viveu os propósitos de Deus. Ele começa aqui dizendo para nós no versículo 3, se você puder acompanhar comigo, você vai ver que Pedro diz o seguinte: se o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Pedro começa aqui fazendo uma declaração para aqueles que estão em Deus. Tudo que nós necessitamos para vivermos a vida e a piedade, nós já temos. Você pode dizer amém? Corremos atrás de tantas coisas, ficamos pedindo ao Senhor isso, aquilo outro, para vivermos, para fazermos. Ele diz que tudo que nós necessitamos, o seu poder divino já nos deu para viver a vida e a piedade. A piedade fala da igreja ter obras, da igreja se preocupar com aqueles que nada têm, da igreja se preocupar com a dificuldade do outro, da igreja se preocupar com a necessidade do outro, da igreja que estende a mão, da igreja que faz a diferença, da igreja que alimenta, da igreja que veste, da igreja que vai aos perdidos, da igreja que vai visitar os presos, da igreja, como diz Jesus Cristo, que virá buscar naquele dia e separará, diz ele, aqueles que ficam da direita daqueles que ficam à esquerda. Os da direita são aqueles que ele vai dizer naquele dia: eu tive fome e vocês me deram de comer, estive preso e vocês foram me visitar, tive com frio e vocês me vestiram. Esta é a igreja que recebeu do Senhor já condições de agir na piedade. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós, na nossa necessidade, reclamamos do Senhor, reclamamos para o Senhor e não estendemos a mão. Às vezes nós estamos com dificuldade e dizemos: Senhor, se tu me der, eu faço. Senhor, se tu fizer mais por mim, Senhor, eu posso fazer pelos outros. Meu irmão, ninguém é tão necessitado que não possa auxiliar alguém. Quando nós fazemos isso, nós somos muitas vezes ingratos ao Senhor, porque na nossa necessidade nós não reconhecemos que existe alguém que está num caso pior do que o nosso. E às vezes aquele pouco que nós temos, que é desprezível aos nossos olhos, ou nas nossas mãos, e a gente nem tem coragem de ajudar alguém com aquilo porque consideramos tão pouco, pode ser tudo que alguém precisa para mudar a sua vida. Eu já experimentei isso na minha vida. Eu já vivi isso na minha vida quando tinha recursos nas mãos que para mim não resolveria nada, mas que para outros poderia ser a fonte da sua salvação. Nós já temos, nós já podemos, ainda que seja pouco. A palavra do Senhor nos ensina a sermos fiéis no pouco, porque sobre o muito o Senhor nos colocará. Se você tem pouco, se você pode pouco, se você consegue pouco, faça o que você puder com o pouco que você já tem, que
que o Senhor vai te colocar sobre o muito para exaltar o seu nome na sua vida. Já temos para viver a vida. O Senhor já nos deu. A Bíblia diz que o seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue? Sabe por que às vezes nós não conseguimos avançar? Eu estou falando aqui para você, e quem sabe você pense: tá, pastor, a Bíblia diz, mas a verdade é que de fato eu não tenho condições, eu não tenho tudo o que eu necessito para viver e para a piedade. Se não temos, é porque não temos o poder. Porque a Bíblia está dizendo, e o Senhor não mente: no seu poder nós já recebemos tudo o que nós necessitamos. Se não temos, é porque nos falta poder. E o poder é uma promessa. Você sabia? Jesus Cristo disse que nós receberíamos poder quando o seu Espírito descesse sobre nós, e nós seríamos testemunhas por todos os lugares, até os confins da terra. A vida está aí para ser vivida. A vida está aí para ser conquistada. A promessa do Senhor está sobre nós, e se nós não estamos conseguindo chegar lá, é porque não nos está faltando recurso, está nos faltando poder, graça e autoridade do Espírito Santo de Deus. O poder vem com fidelidade, o poder vem com compromisso, o poder vem com comunhão. E Pedro aqui está nos dizendo: poder. O poder do Senhor está sobre nós, e nós, com este poder de Deus, já temos tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Sabe qual é o segredo para conseguirmos receber do Senhor o poder que nos dá garantias para viver tudo o que precisamos na vida? Pleno conhecimento de Jesus Cristo. É por isso que hoje, meu irmão, nós às vezes vemos uma igreja que não consegue crescer, não consegue ir além. Quando eu falo de igreja, eu não falo de ministério, eu falo de nós, pessoas. Nós somos a igreja de Cristo, e às vezes não conseguimos romper porque nos falta o conhecimento de Jesus Cristo. Quem é o nosso Salvador? Quem é o nosso Redentor? Quem é o nosso Senhor? Uma igreja que segue um Cristo que não conhece. A Bíblia Sagrada está dizendo: procure conhecer, procure buscar saber quem é Jesus Cristo, procure buscar o conhecimento de Jesus Cristo, procure ficar fundamentado, baseado nele, porque ele vai nos dando a cada dia o crescimento. Todas as coisas são edificadas nele. Quantas, meu irmão, pessoas nós vemos se perdendo porque saem do foco de Jesus Cristo e começam a procurar movimentos, momentos, fases, tantas coisas que já aconteceram. A igreja que se perde de Cristo, meu irmão, perde todas as coisas, perde o conhecimento, perde o poder e não avança. O que o Senhor quer nos ensinar, o que o Senhor quer nos mostrar, é que nós precisamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo. E o conhecimento de quem é Jesus Cristo está na sua palavra. Por isso que a igreja tem que ler, por isso que a igreja tem que procurar saber, por isso que a igreja tem que desejar descobrir cada vez mais o Senhor. Às vezes eu percebo pessoas que leem tudo sobre a Bíblia, mas nunca leram a Bíblia. E o conselho que eu te dou, se você quer descobrir quem é Jesus Cristo, antes de ler alguém falando sobre a Bíblia, leia a própria Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas e João contam a biografia do nosso Mestre, do nosso Senhor, porque tudo o que Ele falou e todos os ensinamentos que Ele nos deixou está aqui. E aqui estão os princípios que nós precisamos para crescer. Se nós buscarmos o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, virá poder sobre a nossa vida, e nós viveremos uma vida abundante, começaremos a crescer, começaremos a avançar, começaremos a realizar os sonhos, e as promessas do Senhor começarão a ser estabelecidas sobre a vida da igreja. Buscando conhecimento, estamos aqui vendo um passo a passo, muito claro aqui que Pedro escreve, sobre como chegarmos a essa promessa, a promessa de sermos ricamente providos pelo Senhor e jamais tropeçarmos. Primeiro passo
é receber o poder do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, que vem como resultado do conhecimento de Jesus Cristo, daquele que nos chama para a sua glória e virtude, diz o texto. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia diz que Ele é aquele que tem um nome sobre todo nome. A palavra do Senhor diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A palavra de Deus diz que nele e diante dele todo joelho um dia se dobrará e confessará que Ele é o Senhor. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio, Ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, diz a palavra do Senhor. Ele venceu todas as coisas e está sobre todas as coisas, diz a Bíblia. Só que olha que coisa maravilhosa, apesar de ser tudo isso, Ele nos chama para a sua glória. Tudo que Ele conquistou, tudo que Ele chegou, tudo que Ele alcançou, a palavra do Senhor diz, está mostrando aqui para nós que Ele nos chama para participar disso. Ele quer dividir com a sua igreja, Ele quer dividir conosco. Quando nós buscamos o Espírito Santo de Deus, buscamos a fidelidade, o conhecimento de quem Ele é, Ele começa a trazer sobre as nossas vidas aquilo que Ele tem. Olha que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz, Ele diz lá em João 14, para nós não perturbarmos os nossos corações, não desanimarmos, porque Ele vai nos preparar lugar, diz a sua palavra, e quando Ele voltar, Ele nos levará com Ele, para que a gente esteja com Ele aonde Ele estiver, diz a Bíblia. Você crê nisso? Ele vai dividir da sua glória, Ele vai compartilhar da sua glória, Ele vai trazer um tempo de virtude. Ele tem tudo isso para a igreja que anseia conhecer quem Ele é. Conhecer quem Ele é. Precisamos desejar beber essa água, nos alimentar desse pão, buscar essa fonte que é inesgotável, que tem cada dia mais algo novo, maravilhoso, maior para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pedro continua dizendo, no versículo 4, ele diz o seguinte: dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Primeira coisa, meu irmão, que nós precisamos entender sobre as promessas do Senhor, é que elas são grandiosas. Por isso que os sonhos que Deus nos dá são sonhos inalcançáveis aos nossos próprios olhos, com a nossa própria força. Por isso que aquilo que Deus colocou dentro do seu coração, que é dele, você olha para você e diz: eu não consigo com as minhas próprias condições. Deus não é um Deus de coisas pequenas. A Bíblia diz que as promessas do Senhor são grandiosas. Para aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, confiam plenamente no seu Senhor e sabem que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que Ele pede ou pensa. Para estas pessoas que têm plena confiança no Senhor, meu irmão, o céu é o limite. Porque no céu está o trono do Senhor. A Bíblia diz que nos céus Ele coloca o seu trono. E Jesus Cristo falou que ao vencedor Ele dará direito de assentar-se no seu trono, assim como Ele venceu e um dia assentou-se no trono do seu Pai. Está lá em Apocalipse capítulo 3. As promessas do Senhor são grandiosas. Então começa a acreditar no grandioso que está dentro do teu coração. Começa a acreditar nas coisas grandiosas que o Senhor coloca nos teus sonhos, nos teus pensamentos. Aquilo que hoje é muito longe para você, quem sabe hoje é muito longe, mas aquele que colocou este sonho dentro de você, é aquele que vai financiar os recursos para você chegar lá e glorificar o nome dele, e um dia dizer: eu não podia sozinho, mas com ele eu posso todas as coisas. São grandiosas as promessas do Senhor para a sua vida, para a sua família, para a sua história, e são preciosas. Isso significa que você deve dar todo o valor. Isso significa que eu e você não podemos desprezá-las. Isso significa que eu e você não podemos tratar como se fosse qualquer coisa, porque é precioso aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. É precioso porque foi conquistado com o seu sangue vertido na cruz do Calvário. Cada promessa que hoje nós estamos usufruindo, cada promessa que hoje nós estamos aproveitando, cada promessa que hoje nós estamos tomando posse, todas elas
só são possíveis porque um dia Ele morreu por nós naquela cruz do Calvário. Por isso é tão precioso. Por isso nós não podemos mais flertar com o mundo. Por isso nós não podemos mais pisar aqui, pisar lá. Por isso nós precisamos andar num caminho que diz a palavra é estreito, não é fácil. A Bíblia diz que o reino de Deus é conquistado à força. A Bíblia diz que muitos tentarão entrar e não conseguirão, porque é necessário abdicar de muitas coisas. É necessário sim um esforço diário, uma dedicação. Mas nós cantamos aqui, e eu tomo posse da palavra que diz, vai valer a pena. Naquele dia nós declararemos, valeu a pena todo o esforço. Chegamos no reino de Deus, está estabelecido na nossa vida, e a glória do Senhor está sobre nós, em nome de Jesus. Dedicação, valorização, reconhecimento que as promessas do Senhor são grandiosas, são preciosas, mas são reais, elas vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Pedro continua dizendo, passo a passo. Pedro continua falando, dizendo que elas são grandiosas, preciosas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção do mundo causada pela cobiça. João, na sua carta, escreve que tudo que há no mundo, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. E a palavra do Senhor nos mostra que o mundo está corrompido, e nós não precisamos nem conhecer a palavra para saber da corrupção que está no mundo. Qualquer um de nós que ligar o jornal, o que nós mais vemos são problemas decorrentes da corrupção. A saúde está um caos por causa da corrupção. O Brasil está passando dificuldades por causa da corrupção. No mundo, as coisas estão acontecendo terríveis no mundo inteiro por causa da corrupção. O mundo está corrompido. E Pedro, há 2000 anos atrás, já profetizou isso. Então isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Estamos aqui hoje pregando de algo que está se cumprindo. Foi dito há 2000 anos atrás, mas está sendo realizado hoje. O mundo está corrompido e nós estamos nos corrompendo com o mundo por causa de algo muito sério que acontece em nossas vidas: o medo. O que nos faz ser corrompidos pelo mundo é o medo. Você sabia disso? E o que nos faz vencer o mundo é o apego às promessas do Senhor, a confiança nas promessas do Senhor. Medo por quê? Hoje as pessoas, por exemplo, têm medo da morte. Hoje nós estamos vendo pessoas perdendo o controle da própria vida por causa do medo da morte. Se afastam do Senhor. A Bíblia diz que o nosso espírito clama Abba Pai. A Bíblia diz que nós fomos gerados nele antes da criação do mundo. Céu não é destino, céu é origem. Nós viemos de lá e temos que voltar para lá, diz a palavra do Senhor. Isso significa, meu irmão, que nós precisamos nessa terra encontrarmos o Senhor, bebermos dessa água, nos alimentarmos dele para perdermos o medo da própria morte. Só que isso é algo que nós não vemos mais hoje, inclusive dentro da igreja. Hoje nós estamos vendo o ser humano tentando fazer de tudo para se eternizar nessa terra. A ciência está gastando bilhões e bilhões e bilhões para arrumar um meio de fazer o homem se perpetuar na terra. Nós vemos isso todos os dias. Hoje já existem institutos no mundo que congelam corpos que morreram por algum tipo de doença incurável, para que no dia que descubram a doença, a cura daquela doença, possam ressuscitar essa pessoa. A necessidade do homem querer ficar nessa terra por causa do medo que tem do que há de vir, porque o seu espírito está clamando ao Abba Pai, e o seu espírito clamando ao Abba Pai, talvez o homem nem entenda, mas esse medo terrível é a certeza que o seu espírito tem. A sua consciência talvez ainda não sabe, mas o seu espírito sabe que se ele morrer sem salvação, não é para o Pai que ele volta. E aí quer se perpetuar aqui. Agora, meu irmão, existem promessas que o Senhor Jesus Cristo fez, como a promessa que ele fez a Marta, irmã de Lázaro, que estava
lá em João 11, há 4 dias sepultado, há 4 dias morto. Jesus chega para ela e diz: Marta, aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Esta é a promessa que o Senhor tem para cada um de nós. Então não tenha medo do amanhã, não tenha medo da morte. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Se Ele não voltar, enquanto nós estivermos aqui, nós tivermos que morrer. A Bíblia diz que nós não morreremos eternamente, porque a palavra do Senhor nos garante que Ele voltará, meu irmão e minha irmã. Aqueles que morreram com Ele ouvirão o som da última trombeta, diz a Bíblia, ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados, e todos se encontrarão na glória com o Senhor. Só quem confia plenamente na palavra do Senhor pode, de fato, confiar nisso que eu estou falando e não ter medo do amanhã, não ter medo. Como dizia Miles Monroe, que essa semana morreu num acidente aéreo, uma das mentes mais brilhantes do nosso século que o Senhor trouxe para pregar sobre o reino de Deus. Ele falou que a maior tragédia da vida, ele sempre dizia isso, não é a morte, mas é viver sem propósito. Não é a morte a maior tragédia da vida. Aqueles que têm Jesus Cristo, ainda que morram, viverão eternamente, diz a palavra. O pior da vida é viver sem propósito. O pior da vida é viver uma vida inteira sem encontrar a razão pela qual está aqui. Quanta gente, meu irmão, está passando os dias da sua existência nessa terra e não sabe por que vieram, para que vieram e para onde vão. Meu irmão, nós viemos porque o Senhor um dia escreveu o nosso nome lá no seu livro, todos os dias, antes de qualquer um deles existir, diz a palavra do Senhor. Nos deu um propósito e um tempo determinado para cada um de nós nessa terra: pregar o evangelho, levar a salvação, promover o reino de Deus, viver uma vida para a glória do nome dele nessa terra, e partir daqui com a certeza de que naquele dia estaremos de pé quando ele nos chamar. Medo da morte as pessoas têm. Tem gente que não tem medo da morte, tem gente que tem medo da vida, porque se afasta do Senhor, porque não estabelece o Senhor no trono do seu coração. Tem medo da vida, tem medo de arriscar, tem medo dos desafios, tem medo de começar algo novo, tem medo de sair de casa, tem medo de fazer algo diferente, tem medo de ser roubado, tem medo de ser violentado, tem medo de tudo. Realmente a gente sabe que esse mundo está corrompido, a gente sabe que esse mundo é um caos, só que existe uma promessa para cada um de nós que estamos selados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Jesus falou em João 10:10, o ladrão vem para roubar, vem para matar e vem para destruir, mas eu vim para que vocês tenham a vida e tenham em plenitude, tenham em abundância, tenham plenamente. A vida começa aqui, meu irmão. Viva a vida, não tenha medo, viva uma vida de excelência, viva uma vida de desafios, de enfrentar os gigantes que se levantam a cada dia, porque o Senhor está com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque o Senhor está com você, é o que diz a sua palavra. Viva a vida, não tenha medo. Tem gente que tem medo de constituir família, por exemplo. Como é que eu vou criar filhos? Como é que eu vou formar uma família? Como é que eu vou viver uma vida fazendo aqui, criando filhos, constituindo família diante desse mundo? O que serão dos nossos filhos? O que será dos meus filhos se eu botar eles no mundo? O que será da minha família se eu constituir uma família? Eu não vou conseguir sustentar. O que será do meu dia de amanhã? Não, eu vou andar sozinho. Não, meu irmão. Se existe uma instituição que o Senhor criou para o homem ser feliz nessa terra, essa instituição se chama família. É melhor serem dois do que um. O Senhor nos fez para nós constituirmos sim família, e existem promessas do Senhor. Por que eu vou ter filhos? Porque a palavra do Senhor diz que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, ainda quando ele crescer, ele não se desviará. Nós não precisamos ter medo de ter filhos, nós temos que temer, meu irmão, é o fato dos nossos filhos crescerem sem conhecer a palavra do Senhor. Essa é a grande realidade. Temos medo, meu irmão. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, um presente que Ele nos dá. É presente do Senhor os filhos, é presente de Deus para as nossas vidas. Feliz é o homem, diz a Bíblia, que tem a sua aljava cheia deles.
não será envergonhado pelos seus inimigos no tribunal, diz a palavra do Senhor. Os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, diz a palavra do Senhor. Filhos são bênção do Senhor. Filhos, meu irmão, servem para nessa terra nos dar razão de viver, nos ensinar a ser melhores. Então não tenha medo de constituir família, não tenha medo do dia da manhã, porque a palavra do Senhor diz, meu irmão, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa promessa está sobre você. Construa família. Tem gente que tem medo dos pecados do passado, dos erros do passado, das prisões que prende a sua mente, o seu entendimento. Tem gente que está aprisionado nos seus próprios pensamentos, nas suas emoções, na sua alma ferida, dolorida, machucada. Só que existe uma promessa do Senhor Jesus, João 8,32, ele diz: se nós conhecermos a verdade nos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Jesus Cristo nos liberta de todo trauma existencial, todo trauma emocional, todo trauma na alma, todo trauma, todas as prisões que nos aprisionam, que prendem o nosso entendimento, seja no corpo físico ou na alma. O Senhor Jesus Cristo, que está neste lugar nessa noite, nos liberta de tudo isso. Romanos 8, Paulo diz, escrevendo cheio do Espírito Santo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos libertou. A vida do Senhor Jesus Cristo e a lei de vida do seu Espírito nos libertou da lei do pecado e da morte, diz a palavra do Senhor. Você é livre no Senhor Jesus Cristo. Você é livre quando você aceitou o Senhor Jesus para viver uma nova vida, para começar uma nova história. Aquilo que vem acusar na tua mente, aquilo que vem te lembrar do passado, não é o Senhor que está fazendo isso, porque a palavra de Deus diz que quando você crê, basta crer e se arrepender e decidir por Cristo, Ele lança no mar dos esquecimentos tudo aquilo que você fez de errado, e uma nova vida, um novo tempo vem sobre você em nome de Jesus. Liberte-se para a vida, liberte-se para viver, liberte-se para alcançar, liberte-se para ir além, porque você vai viver o tempo, diz a palavra do Senhor, onde essa promessa de ser ricamente provido pelo Senhor e jamais tropeçar virá sobre você em nome de Jesus. Para nós caminharmos para o final, eu não vou nem conseguir terminar tudo que o Espírito Santo me colocou no meu coração. Talvez eu termine domingo, mas vou terminar aqui no versículo 5. A palavra do Senhor diz: por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar. Este é o grande segredo, que na verdade não é segredo, está revelado. Vamos chamar de chave. É a grande chave para nós conquistarmos todas as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nos empenharmos para acrescentar cada dia mais do Senhor em nossa vida. Crescer, buscar, querer mais, ter sede, ter fome, ter necessidade de receber mais do Senhor e fazer tudo que está nas suas mãos, como diz a palavra do Senhor. Tudo que está diante na sua frente, para fazer, para alcançar aquilo que Deus tem. Existem alguns textos da palavra que são, para a minha vida, fundamentais, que eu escolhi como textos chaves para andar num caminho reto, justo, e reconhecendo que, apesar de Deus estar fazendo tantas coisas, ainda assim somos pó, somos falhos, somos vasos de barro na sua mão, e tudo que acontece, acontece porque assim Ele derrama a graça, não é por merecimento, mas é por graça do Senhor. E um dos textos, está lá em 1 Coríntios capítulo 8, verso 2, que diz assim: aquele que pensa, nem fala, falar é mais grave ainda, é aquele que pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Este é o grande entendimento que a igreja precisa ter para avançar, para se empenhar no crescimento, em todas as áreas da vida. Quando pensarmos que já sabemos muito sobre alguma coisa,
ainda não sabemos como deveríamos, e isto vai impedir que a gente avance, porque esse tipo de coisa traz orgulho, esse tipo de coisa traz arrogância, traz prepotência, e tudo isso nos paralisa. Como eu falei para você, o poder de Deus na nossa vida nos leva até o trono. Eu creio que nós ainda estamos com os pés na terra, falta muito para chegar no trono, falta ainda uma longa caminhada para nós um dia podermos nos assentar como Jesus Cristo assim prometeu. E para nós chegarmos lá só vai depender do nosso empenho em acrescentar cada dia, em obediência à palavra do Senhor que diz: cresça na graça e cresça no conhecimento. Quando eu olho para a palavra, nos últimos anos eu tenho estudado diligentemente a palavra, todos os dias. Leio alguns capítulos da Bíblia, algumas histórias, todos os dias. Foi algo que o Senhor colocou como mandamento. Aqueles propósitos específicos que eu falei para você, para mim foi a responsabilidade de todos os dias diligentemente estudar a palavra. Quando eu faço isso todos os dias, eu descubro histórias na Bíblia de grandes homens e de grandes mulheres, pessoas que fizeram a diferença, foram tão especiais para o Senhor que foram parar na Bíblia Sagrada. Só que quando eu olho para as histórias deles, eu não vejo, quando foram chamados, nada que faça deles pessoas com mais capacidade do que você e eu. Muito pelo contrário. Quando nós olhamos para Moisés, um homem que, apesar de ter sido criado pela filha do faraó, jogou tudo fora e foi viver 40 anos num deserto. Estava lá cuidando de ovelhas do seu sogro, que nem dele eram, quando o Senhor lhe chamou. Quando nós olhamos para Abraão, nós vemos um homem que tinha recursos, tinha posses, mas para a promessa que o Senhor fez na sua vida, de ter filhos e de ser pai de nações, ele já estava com a idade avançada. Quando a gente olha para Davi, a gente vê um menino cuidando de poucas ovelhas do seu pai, simples pastor de ovelhas, pobre. Quando a gente olha para José, a gente vê o filho, um dos filhos mais novos, que jamais teriam direito à primogenitura ou a ser líder da sua família, mas Deus deu um sonho a ele de ser governador, e aquele sonho completamente contrário à sociedade que ele vivia, ele viveu esse sonho. Pessoas simples. Quando nós olhamos para o próprio Pedro, como nós falamos, um simples pescador. Agora, para não ficar falando só de homens, vamos falar de uma mulher, Ruth. A igreja está cheia de mulheres, às vezes a gente fica falando de homens, não inclui as mulheres. Para Deus não existe acepção de pessoas, mas vamos falar de uma história de mulher, Ruth. A Bíblia diz que ela era uma simples moabita, viúva. Moabita era um povo que não era o povo de Deus, mas ela também venceu. Ela foi mãe, junto com Joás de Obed. Obed foi pai de Jessé, e Jessé foi pai de Davi. Então olha que Ruth teve Jesus veio da raiz de Jessé. Então vê que Jesus veio da raiz de Ruth. Só que Ruth era uma simples moabita. Só que existe uma coisa em comum entre todas essas pessoas: vontade de crescer, empenho para crescer, dedicação. Eram pessoas proativas, foram pessoas que receberam do Senhor um chamado e foram corajosos, ousados, para acreditar no chamado. Olhavam para si e não viam as virtudes, as qualidades que o Senhor via, mas o Senhor vê o que a gente não vê. O Senhor vê o que a gente não vê, inclusive dentro de nós mesmos. O Senhor sabe quais são as virtudes que você tem, a qualidade que você tem, o potencial que você tem. Se o Senhor está te chamando, apenas seja forte e corajoso, porque é isso que o Senhor quer. A todas essas pessoas que o Senhor chamou, o Senhor só disse uma coisa: sejam fortes
sejam corajosos, empenhem-se para crescer. Eles assim fizeram, e hoje nós contamos essas histórias maravilhosas. Um dia, uma geração que virá vai falar de você também. Vai dizer que quando o Senhor te chamou, você não tinha muita capacidade, você não tinha muitas condições, você não tinha muitos recursos, você não tinha as habilidades necessárias, mas você teve coragem e ousadia para se empenhar em acrescentar cada vez mais. Tudo que o Senhor quer, meu irmão, a fonte do Senhor é inesgotável, a fonte do Senhor é ilimitada. Tudo o que Ele precisa hoje para fazer uma grande história na sua vida é você se empenhar em acrescentar a cada dia mais da presença de Deus na sua vida, da unção do Senhor na sua vida, do conhecimento do Senhor Jesus Cristo na sua vida, do compromisso com Deus na sua vida. Faça, meu irmão e minha irmã, o possível para se empenhar, e você vai ver que o Senhor vai te levar a um lugar onde você será ricamente provido, e você naquele lugar jamais tropeçará, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos aproveitar esse momento e colocar o nosso coração na presença de Deus, pedindo para o Senhor completar a palavra nos nossos corações, aquilo que a minha limitação humana não pôde fazer, as minhas falhas não puderam, não permitiram eu ir mais além, mas o Espírito Santo de Deus que está neste lugar, Ele pode completar a mensagem no seu coração e trazer especificamente aquilo que você precisa fazer, consolar você naquilo que você já está fazendo, te fortalecer naquilo que você precisa de mais força. Tudo isso vem quando o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Então, se existe algo que nós precisamos mais do que tudo nessa noite, é do poder de Deus. Se você perdeu alguma coisa na mensagem, ou esqueceu algo que eu falei durante a mensagem, eu só te peço uma coisa: não perca o início, porque tudo que eu falei para você é consequência do poder de Deus quando Ele vem sobre a nossa vida. O seu divino poder já nos deu tudo o que necessitamos para viver a vida e a piedade. O seu divino poder, Ele está nessa noite nesse lugar. Em Atos 2 a Bíblia diz que enquanto a igreja estava reunida, todos num só espírito, numa só oração, num só clamor, numa só adoração, estavam todos unidos, buscando e aguardando em obediência ao que Jesus Cristo falou: fiquem aí até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles estavam mais ou menos como nós estamos aqui nessa noite. E a Bíblia diz que de repente o Espírito desceu sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E todos os que estavam naquele lugar, naquele dia, naquela manhã, diz a Bíblia, todos foram ricamente abençoados pelo Senhor. Todos saíram a pregar, todos saíram a cumprir o seu propósito, cada um dentro da sua função. Nunca mais tropeçaram, porque quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele nos dá garantias, Ele nos dá força, Ele nos faz vencer, e o nome dEle é exaltado. Quero te convidar a adorar ao Senhor, entrar num só Espírito, numa só adoração, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus de repente vai chegar sobre a nossa vida. Aleluia. Seja exaltado, Jesus. Onde o Espírito Seja exaltado, de Deus Senhor. está, Aleluia. a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade.
convidar você a liberdade. que nessa noite quer dar liberdade ao Espírito Santo de Deus. Sabemos que Ele está à porta, sabemos que Ele bate. Só que o Espírito Santo de Deus, Ele não toma nada à força. Ele é um cavalheiro. Ele pergunta: você quer? Você está disposto? Você tem vontade? Ele está à porta de alguns corações nessa noite dizendo isso. E eu quero convidar você que quer mais de Deus, que quer receber mais do Senhor, que quer colocar nas mãos dEle a sua existência, a sua vida. Quer colocar nas mãos do Senhor o seu coração. Entendeu que tudo que nós mais precisamos é do poder de Deus, que desce sobre aqueles que reconhecem o senhorio do Senhor Jesus Cristo, aqueles que dizem: Senhor, eu quero. A Bíblia diz: vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O Senhor quer o coração. É o coração. Se você quer entregar o seu coração ao Senhor e dizer: Senhor, faça a tua vontade, derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama, Senhor, do teu Espírito dentro de mim. Faça de mim, Senhor, o teu templo e habitação, casa do Espírito Santo de Deus. Tudo o que você precisa, diz a palavra do Senhor, para a vida e para a piedade. Tudo o que você necessita vem junto com o Espírito Santo de Deus. Saia do teu lugar, vem à frente. Vamos buscar pelo Espírito de Deus, pela presença do Senhor, pelo poder de Deus sobre as nossas vidas. Vamos buscar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está neste lugar. Aleluia. Por graça e misericórdia sobre a sua vida, a liberdade. Liberdade reina. Por graça e misericórdia sobre a tua vida, a liberdade. Jesus reina neste lugar. Por graça e misericórdia sobre a tua vida, a Jesus reina neste lugar. Com graça e misericórdia sobre a tua vida, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, Santo Deus Todo-Poderoso, liberdade. maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade,
Príncipe da paz, Senhor Jesus, Senhor Jesus, o que nós mais desejamos, Senhor, não é nada, Deus, que é material, nada que é possível alcançar, Deus, com as nossas mãos. Nós desejamos, Senhor, a presença do Teu Espírito Santo. Nós desejamos, Senhor, o revestimento da autoridade que vem quando o Teu Espírito Santo desce sobre nós. Senhor Jesus, desejamos, ansiamos, Senhor, pela Tua presença em nós, a Tua vida na nossa vida. O Teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando achamos que estamos fracos, Senhor, aí é que somos fortes, porque o Teu Espírito Santo nos fortalece. O Teu Espírito Santo que nos dá alegria. O Teu Espírito Santo que nos dá ânimo. O Teu Espírito Santo que nos dá domínio próprio. O Teu Espírito Santo precioso que nos dá paciência, que nos dá bondade, até mesmo a fé que nós temos, Pai, só temos porque o Teu Espírito derrama sobre nós. Por isso, Senhor, nessa noite nós reconhecemos e declaramos, Pai, que tudo o que precisamos para viver a vida, para fazer a Tua vontade, para progredirmos, para avançarmos, para não mais tropeçarmos, para sermos ricamente providos em tudo que nós tocarmos, é do Teu Espírito Santo. Por isso vem sobre nós, desce sobre a Tua igreja, renova os Teus filhos, batiza, transforma, cura, visita, renova, restaura. Espírito Santo, vem sobre nós. Sabemos que todas as coisas que necessitamos estão nas Tuas mãos. Reconhecemos, Deus, que o Senhor sabe de tudo que necessitamos e que no tempo certo, no tempo devido, de acordo com a Tua vontade, o Senhor estabelecerá na nossa vida aquilo que realmente necessitamos. Mas hoje, Senhor, nos preocupamos em buscar o Teu reino, a Tua justiça, a paz, a alegria do Teu Espírito Santo. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre a Tua igreja, Pai. Venha sobre nós com poder, com autoridade e com graça. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja cheio da presença de Deus na sua vida. Essa presença que te alegra, essa presença que te preenche, essa presença que faz você sair daqui abastecido, revigorado, reanimado, restaurado, sarado. Seja cheio do Espírito Santo. Você ouviu mensagens gravadas dos cultos do CI. Ministério Evangelismo Sem Fronteiras. Na Heitor Liberato 1326, Itajaí. Com o pastor Fernando Francelino. Na 106 FM Gospel.